Olá, queridos, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, finalizando hoje o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, e com a instrução dos Espíritos, continuando aqui na instrução dos Espíritos, trazendo mais uma mensagem de Santo Agostinho e fazendo desenvolvimento em cima desse texto trazido, como sempre fazemos aqui. Lembrando sempre da importância de agradecer ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade que sempre nos acompanha e também de fazer a leitura e a prece antes do estudo para que possamos estar imersos nas melhores vibrações. E hoje, como encerramento, o texto será sobre a progressão dos mundos. Na verdade, é um fechamento de tudo que a gente falou nos vídeos passados sobre o capítulo 3, quando iniciamos falando dos mundos inferiores e dos superiores, depois passamos para os mundos de provas e expiações e, por último, no último estudo, os mundos regeneradores. E agora fazendo um fechamento, falando de um modo geral da progressão dos mundos e da lei do progresso. E aí a gente vai perceber que a lei do progresso é a lei que rege a humanidade, é a lei que rege a natureza, é a lei que rege todos esses mundos. E antes, lá no Livro dos Espíritos, se vocês olharem, também vai falar da lei de destruição, da lei de conservação. Então, mostrando que tudo tem um motivo. E esse texto do Santo Agostinho, ele vai nos trazer isso. Ele vai nos trazer um fechamento sobre essa ideia de que tudo está em transformação. Nós estamos em transformação, os mundos também, a natureza, todos os acontecimentos, os animais, tudo que podemos olhar ao nosso redor está em constante transformação. E essa é uma visão importante, uma abordagem interessante para que possamos mudar o nosso ponto de vista sobre algumas coisas que acontecem. Quando de repente olhamos para algo que morre, para algo que é destruído dentro da natureza e ficamos com um olhar de lamentação. Mas precisamos analisar, abrir os nossos horizontes, digamos assim, ampliar os nossos horizontes, para que possamos entender que precisava determinada coisa ser extinta para que outra renascesse, para que uma nova era fosse necessária. A história, ao longo dos anos, quando observamos e olhamos para trás, quando lemos um livro, vamos vendo que várias coisas foram terminando e outras foram dando lugar a elas. É até muito comum, quando estudamos história da arte, história da arquitetura, por conta desses ciclos, vamos observando muitas vezes uma tentativa de resgate de novas gerações para aquelas gerações passadas. Porque são ciclos que vão terminando, começando, terminando, começando, terminando e começando. E tudo, principal disso tudo, é entender que com um motivo. Então, nesse primeiro momento aqui do texto, ele vai falar que o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. E aí, quando a gente fala lei, quando a gente fala que o progresso é uma lei da natureza, significa que tudo que está dentro dela está submetido a essa lei. Então, não é uma opção não progredir. É por isso que no estudo passado falamos que o espírito não retrograda, porque o espírito ele faz parte dessa natureza, ele faz parte das leis naturais, ele está inserido, é regido pelas leis naturais. Então, não é uma opção o espírito retroagir, não é uma opção a natureza caminhar para trás. O que vimos em relação ao espírito é que ele pode estagnar, mas voltar nunca. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Existem muitas comparações, muitas metáforas falando dessas transformações, de o trigo que vai virar pão, é aquele elemento bruto que vai virar um diamante e tantas outras coisas que são usadas a fim de nos levar a uma comparação para que possamos ter essa ideia do que significa uma transformação para algo que vai se tornar melhor, porque é tudo uma questão de ponto de vista. Então, se de repente temos o nosso olhar limitado e olhamos só para o trigo, não vamos perceber depois que aquela maravilha de pão que é feito
Quem não gosta daquele pãozinho no final da tarde com um cafezinho, não é? Eu tô falando desse exemplo do trigo e do pão, por quê? Olhamos para algo que perdemos, às vezes, na nossa vida, sem pensar que aquilo pode estar sendo uma transformação para que venha algo melhor. E aí até a gente pensa no Lavoisier, que é o pai da química, né, conhecido como pai da química, que falava dessa frase super conhecida que é: na natureza nada se cria, tudo se transforma. A gente pode lembrar disso porque é exatamente assim. E ainda tem aquela citação: nascer, crescer, morrer, renascer e ainda progredir, tal é a lei. Então todas essas frases que a gente conhece, se a gente analisar, elas são muito associadas a essa lei do progresso e principalmente esse entendimento que as coisas não acabam simplesmente, não acabam por acabar, elas acabam por um motivo, elas se transformam, vão se renovando e assim é feita a progressão. E no caso aqui a progressão dos mundos, porque esse texto fala especialmente da progressão dos mundos. Só que o que é falar da progressão dos mundos, se não é falar da progressão de tudo que está incluído nesses mundos? Os seus habitantes, a sua natureza, todo o universo. Então falamos da progressão dos mundos, mas ampliando isso para todos os aspectos da nossa vida. E é até o que ele vai falar aqui no início. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Isso também falamos nos vídeos passados, que esses mundos eles estão muito relacionados aos espíritos que nele estão. Vão ser vinculados. Esse mundo que vai evoluindo, esse mundo de regeneração que falamos, na realidade ele vai ser um produto desses espíritos que ali estão. Vai ser uma relação ali de simbiose. Um vai influenciar o outro. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Tem um livro, pessoal, como se não bastasse já tudo que a gente tem para estudar, eu estou sempre aqui dando um pitaco de um livro novo, que é o Evolução em Dois Mundos. Ele também é do André Luiz. E ele é excelente, é uma linguagem mais complicada, é necessário fazer um estudo em grupo, porque traz alguns termos técnicos, tem uma linguagem um pouco mais difícil, mas ele é excelente para explicar essa evolução mesmo em dois mundos. Então ele vai falando de aspectos desde a criação, de todos os seres que ali habitavam, e também a Gênese, né, que é um dos livros do Pentateuco, que eu recomendo também para entender melhor essa passagem, essa progressão, como é que foi acontecendo e como é que é lento. E o que a gente percebe é que não pode ser observado pelas gerações. Aí você pode estar me olhando e perguntando assim: poxa, mas na minha época, quando eu nasci, já não existia o celular. Eu vi a criação do celular, eu vi a criação do computador, ou pelo menos eu vi como que isso se popularizou. Eu tô vendo agora a tecnologia mudando. É claro que a gente percebe muitas mudanças, inclusive em relação à tecnologia, a coisa está muito acelerada, né? Nessa geração, a geração que está aqui agora no planeta Terra está observando muito essa modificação. Mas de um modo geral, não percebemos a evolução do mundo. Então, assim, em uma geração, dificilmente vamos perceber que o planeta Terra deixou de ser um mundo com essa característica e passou a ter outra característica. Então, a fase propriamente dita, que é o que ele fala aqui, né, as diferentes fases, as gerações não conseguem observar. A gente estudando história, de repente vai falar assim: caramba, olha como é que era na Idade Média, e assim a gente percebe um pouco de diferença, porque ainda tem muita violência, ainda tem muita guerra, mas já percebemos algumas diferenças em termos da moral. O homem está mais evoluído, existem leis novas, existem proteções, direitos humanos, muita coisa evoluiu. Mas em termos de fase mesmo de mundo, é difícil perceber numa geração, de uma geração para outra. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário, que foi o que a gente viu lá no início do vídeo. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador!
Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Isso é interessante também porque tem a ver com a nossa forma de ver as coisas, né? Nossa, mas eu moro na Terra e a Terra é gigante, tem tantos países que eu nem conheço, eu nunca nem saí do Rio de Janeiro, você está me falando agora, eu nunca nem saí do meu bairro, não sei nem o que tem depois ali. Mas, pessoal, estamos falando de um conhecimento bem mais amplo. Há quem pense que somente na Terra existem habitantes. Existem habitantes em vários outros mundos e a Terra é apenas uma pequenina parte. Esse olhar aqui é o olhar de um espírito desencarnado que tem uma visão bem mais ampla e está dando esse recado. É o que eu falo, as instruções dos espíritos são oportunidades que temos de ouvir de alguém que já trilhou esse caminho, já esteve na nossa condição, já esteve aqui na Terra e agora está tendo a oportunidade de nos dar um recado e falar, olha, faz isso, olha, presta atenção naquilo. Claro, é o nosso livre-arbítrio, acreditar ou não, seguir ou não, mas eles estão fazendo a parte deles. Então, Santo Agostinho aqui nos deixa essa mensagem falando, a Terra é um grão de areia. Sabe quando falam pra gente assim, a vida é um sopro? E é mesmo. Ficamos nos preocupando às vezes com várias coisas que não têm solução, que não temos controle, sem lembrar que precisamos viver a nossa vida. Claro, sim, não é ser irresponsável. A gente tem que ter responsabilidade com as coisas, tem que tentar se melhorar sempre. Mas vão ter momentos que não vamos ter controle da situação e precisamos confiar na providência divina. Precisamos confiar que Jesus está no leme. E aí, por isso, essa importância de ver que a Terra é um grão de areia. Porque às vezes porque às vezes a nossa preocupação de querer controlar tudo é porque achamos que é tudo muito maior do que verdadeiramente é. E somos apenas um pedacinho desse universo gigantesco, o que não tira a nossa importância. Mas também é para percebermos o lugar que realmente estamos, aprendizes em progresso, em evolução. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e se alcançará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um de seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho. Então, pessoal, esse texto a gente finaliza, com esse texto a gente finaliza o capítulo 3, deixando essa mensagem de progresso, de fé, de que tudo que está acontecendo tem um motivo para acontecer, faz parte dessa transformação. Eu gosto de comparar com a arrumação de uma casa, a arrumação do armário. Sabe, você fala assim, esse final de semana eu vou tirar para arrumar o meu armário. Como que você arruma o armário? Tirando tudo e jogando em cima da cama. Exceto se você quiser arrumar uma gavetinha ou outra, mas se for o armário, aquela coisa que você quer ver, roupa que você vai doar, roupa que você vai ficar, roupa que você não usa há muito tempo, quer ver se ainda cabe em você, é jogando tudo em cima da cama, separando para colocar de novo. Nessa hora que a gente olha em cima da cama, tá uma bagunça. Não tem como ser diferente disso. Até porque não tem um propósito de você ir botando arrumadinho em cima da cama. Você vai jogando mesmo para facilitar e na hora de voltar pro armário é que você volta arrumando. Então o mundo de transformação, se ele está sendo arrumado, vai ter bagunça. Porque muitas coisas vão precisar aparecer, muitas coisas vão precisar vir à tona para que isso seja esclarecido, para que isso seja visto e resolvido. Muitas coisas vão entrar em conflito para que se fale sobre isso, para que se resolva. Não tem outra forma de resolver um problema se não for questionando, se não for discutindo. Então é isso, a bagunça, né, entre aspas, que a gente está observando no nosso mundo é porque estamos passando por essa transformação a caminho do mundo de regeneração. Como eu disse num dos primeiros vídeos, quando vai chegar, como vai chegar, não precisamos nos importar com isso. Apenas fazer a nossa parte, tá bom, pessoal? Então, esse foi o estudo de hoje, encerrando esse capítulo 3, falando da progressão, falando dos vários mundos. Eu espero que eu tenha te ajudado. Sempre como eu falo aqui, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, coloca aqui embaixo que a gente vai trocando uma ideia, tá bom? E, como eu sempre falo, lembrando sempre da prece de encerramento,
encerramento, agradecendo a presença de vocês, agradecendo a presença do Mestre Jesus e a todos aqueles que estiveram conosco, encarnados e desencarnados, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!